Pronto, gente, já fiz aqui o arremate e agora vamos continuar fazendo o corpinho aqui do tênis, tá bom? Então, pra começar, eu venho aqui nessa laçadinha aqui, ó, deixa eu focar aqui pra vocês. Nessa laçadinha onde a gente finalizou, eu vou pegar apenas uma alcinha, tá? E vou inserir o meu fio, já tô com o nozinho aqui, tá? Você pode fazer o nozinho antes ou fazer daquela mesma forma que eu fiz anteriormente. Então, aqui, já estou com o nozinho, passo pra cá. E aqui, passo o fio pra esse lado pra gente começar a esconder ele. Vou fazer 2 correntinhas que equivalem ao meu primeiro ponto baixo, tá? 2 correntinhas. Ajusto. E agora, eu vou começar a trabalhar pontos baixos. Aqui, ó, pegando as 2 alcinhas. Vou fazer esses pontos baixos aqui na lateral, tá bom? Então, eu vou fazendo esses pontos baixos, escondendo esse fio aqui, o fio inicial. E eu vou finalizar aqui desse lado, pegando também apenas uma alcinha desse ponto aqui, ó, desse ponto onde a gente começou essa carreira da lingueta, né? Então, aqui eu vou pegar apenas uma laçada desse lado, tá bom? Que é essa laçadinha aqui. Então, eu vou fazer e quando eu finalizar aqui, eu volto com vocês. Pronto, gente, fiz aqui os pontos baixos e vou finalizar aqui com vocês, ó, pegando apenas a alcinha, aquela alcinha da frente que eu falei, tá? Então, aqui eu pego desse jeito, tá? E faço aqui um ponto baixo. Finalizei essa parte aqui. E agora eu vou continuar fazendo ponto baixo e pegando apenas essa alcinha da frente que nós deixamos, da lingueta, e vou fazendo pontos baixos até chegar aqui, onde a gente fez aquelas 2 correntinhas. Então, ó, vou pegar apenas uma alcinha, que é aquela que a gente deixou. Vou trabalhando aqui pontos baixos, tá? Então, vou fazer aqui ao redor de toda a lingueta do tênis, até o outro lado, os pontos baixos. E vai ficar assim, dessa forma, ó. Vai ficando dessa forma. Tipo um relevozinho aqui nessa parte da frente, né? Então, vou fazer aqui e já volto com vocês. Pronto, gente, fiz toda essa parte da frente aqui com pontos baixos. E agora, pra fechar essa carreirinha, eu venho aqui naquelas 2 correntinhas onde eu fiz, ó. 1 e 2. E vou fechar com ponto baixíssimo na segunda correntinha, tá? Então, aqui eu faço um ponto baixíssimo, subo mais 2 correntinhas, 1 e 2. E vou começar a trabalhar nessa carreira também pontos baixos, tá? Então, um ponto baixo para cada pontinho da carreira de base. Eu vou fazer isso até chegar aqui, olha só. Aqui, tá? Então, eu vou fazendo isso, você pode até se localizar assim, né? Porque como a gente continuou aqui, pode ser que você fique perdido. Então, aqui, ó, onde tem aquela laçadinha que a gente pega, nesse pontinho aqui, você vai parar, tá bom? Então, vai fazer até aqui e aqui você para. Você pode colocar um marcadorzinho pra você não se perder também, tá? Uma linhazinha pra você não se perder. Então, eu vou fazer até aqui e quando chegar aqui, eu volto com vocês. Pronto, gente, trabalhei aqui a carreirinha de pontos baixos, agora eu vou virar o trabalho e começo aqui no primeiro pontinho já fazendo o meu ponto baixo, tá? Então, vou trabalhando aqui, fazendo ponto sobre ponto, até chegar do outro lado, né? Então, um ponto para cada pontinho de base, até chegar aqui nessas 2 correntinhas e já volto com vocês. Pronto, gente, fiz aqui a carreirinha de pontos baixos e finalizei aqui na segunda correntinha, tá? Agora eu vou fazer uma correntinha, vou pular o primeiro pontinho, no segundo eu venho e faço um ponto baixo. Opa, deixa eu focar aqui pra vocês. Faço 2 correntinhas, 1, 2, pulo um ponto de base e venho no próximo e faço um ponto baixo. Esse buraquinho que a gente deixou aqui é o buraquinho pra gente inserir o ilhóis, tá bom? Então, vou fazendo ponto baixo até chegar do outro lado. E quando me faltar 3 pontinhos no final, eu volto com vocês, tá bom? Então, vou fazer aqui, quando faltar 3 pontinhos, eu volto. Pronto, gente, cheguei aqui do outro lado e estão me faltando 3 pontinhos, tá? 1, 2 e 3. Então, aqui eu faço 2 correntinhas, 1, 2, pulo um ponto de base, venho no próximo, insiro a agulha, fico com 2 laçadas na agulha, tá? Então, aqui vamos trabalhar uma diminuição assim como a gente trabalhou do outro lado. Então, aqui eu tenho 2 laçadas, venho no próximo, insiro a agulha, puxo o fio, fico com 3 laçadas na agulha, puxo novamente e trabalho a diminuição aqui, tá? Então, aqui a gente ficou também com um buraquinho, assim como do outro lado, e com uma diminuição. Faço uma correntinha e viro o trabalho.
Então, depois que eu virei o trabalho, eu vou pular essa diminuição que a gente fez, esse ponto de diminuição, e já venho aqui no próximo, que é o buraquinho das correntinhas, e faço um ponto baixo. E vou seguir fazendo por toda a carreira ponto baixo sobre ponto baixo. Quando chegar lá do outro lado, no buraquinho de correntinhas também, eu volto com vocês pra gente trabalhar a diminuição, tá bom? Então, vou fazer aqui e já volto. Pronto, gente, cheguei aqui do outro lado, perto daquele buraquinho onde a gente vai inserir o ilhóis. E aqui eu laço o fio, busco, né, e laço. Tenho 2 laçadas na agulha. Venho no próximo pontinho, laço, fico com 3 laçadas e puxo pra fazer a nossa diminuição, tá bom? Então, gente, depois de ter feito essa diminuição, eu vou fazer uma correntinha, vou virar o trabalho e vou pular um ponto baixo, que é esse aqui, ó, esse primeiro, tá? No próximo, eu vou fazer um ponto baixo, faço 2 correntinhas, 1 e 2, pulo um ponto baixo de base, no próximo, vou fazer um ponto baixo. Vou fazer mais um ponto baixo. E agora eu vou fazer uma sequência pra gente fazer a subidinha aqui dos ilhosos, pra ficar assim, meio na diagonal, tá bom? Então, aqui eu vou fazer uma sequência de 3 meios pontos altos, tá? Então, aqui o primeiro, o segundo e o terceiro. Agora, eu vou fazer um ponto alto. E agora, ao lado, um aumento de ponto alto, tá? Que são 2 pontos altos no mesmo lugar. 1 e 2. Agora, eu vou fazer uma sequência de 24 pontos baixos. Então, no próximo, eu já venho e faço um ponto baixo, tá? Então, vai ficar assim mesmo, vai ficar essa subidinha. Depois, a gente vem descendo, vou fazer aqui os 24, contando com esse que eu já fiz, né? Então, 24 no total e já volto com vocês. Pronto, gente, me sobraram 10 pontinhos aqui no final, tá? Já fiz pontos baixos aqui. E agora eu vou fazer a mesma sequência que eu fiz desse lado, só que de trás pra frente. Então, aqui no próximo ponto eu vou fazer um aumento de ponto alto, que são 2 pontos no mesmo lugar, né? Agora eu vou fazer um ponto alto no ponto ao lado. Agora eu faço uma sequência de 3 meios pontos altos. 1, 2 e 3. Agora eu faço 2 pontos baixos, 1 e 2. Agora eu faço 2 correntinhas, 1, 2, pulo um ponto baixo de base. No próximo eu venho, insiro a agulha e vou fazer uma diminuição, tá? Então, inseri a agulha, lacei o fio, né? Fico com 2 laçadas, venho no próximo pontinho, puxo, fico com 3 laçadas na agulha, puxo novamente e aqui eu faço uma diminuição, tá bom? Então, a gente tem buraquinho aqui e aqui. Então, depois que eu fiz essa diminuição, eu vou fazer uma correntinha, vou virar o trabalho. Então, depois que eu virei o trabalho, eu vou pular esse primeiro ponto e no buraquinho de correntinhas eu faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer novamente um ponto baixo e 2 correntinhas, 1 e 2. Vou pular um ponto de base, no próximo faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer novamente outro ponto baixo e 2 correntinhas, 1 e 2. Depois dessas 2 correntinhas, vou pular um ponto baixo e vou fazer um ponto baixo aqui no ponto ao lado. E vou seguir fazendo 30 pontos baixos, contando com esse que eu já fiz. Então, esse aqui é o primeiro, vou fazer mais 29 e já volto com vocês. Pronto, gente, fiz aqui os 30 pontos baixos. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas, 1 e 2. Vou pular um ponto baixo de base e vou fazer 2 pontos baixos em seguida, tá? 1 e 2. Vou fazer 2 correntinhas, 1, 2. Vou pular um ponto de base, no próximo, um ponto baixo. E agora, eu vou fazer uma diminuição inserindo aqui dentro desse buraco de correntinhas, busco o fio, fico com 2 laçadas na agulha. No próximo ponto, insiro a minha agulha, busco o fio, fico com 3 laçadas, faço uma diminuição. Agora,
posso puxar o fio e arrematar, tá bom? Vou cortar aqui, arrematar e já volto com vocês. Pronto, gente, então depois de finalizar essa parte aqui, né, já arrematei o fio, eu vou pegar a linha e fazer o acabamento aqui nessa última carreira, tá bom? Então, pra isso, eu vou inserir a agulha aqui, ó, deixa eu focar aqui pra vocês. Vou inserir a agulha bem aqui no comecinho, onde a gente iniciou as carreiras das laterais, né? Então, aqui eu insiro a agulha e insiro também esse nozinho que eu fiz. E, à medida que eu vou fazendo os pontos, eu vou escondendo ele, tá bom? Então, aqui eu vou fazer 2 pontos baixíssimos. Deixa eu focar aqui de novo. 2 pontos baixíssimos. 1 e 2. Depois desses 2 pontos baixíssimos, eu vou fazer um ponto baixo aqui dentro desse buraquinho aqui, que a gente fez do ilhóis. Um ponto baixo. E aqui ao lado, eu vou fazer outro ponto baixo, tá? Vou fazer outro ponto baixo aqui, no meio, entre um buraquinho e outro ponto baixo aqui. Então, aqui já fizemos 3 pontos baixos. Agora, eu vou fazer outro ponto baixo aqui ao lado. Vai ser o quarto ponto baixo. Vou fazer outro ponto baixo aqui dentro do buraquinho do ilhóis. 5 pontos baixos. E agora, por fim, o meu último ponto baixo aqui no pontinho ao lado. Como aqui a gente fez o arremate, tá um pouco difícil pegar o meio do ponto, né? Então, aqui eu insiro a agulha e vou fazer o meu último ponto, que no caso dão 6 pontos baixos, né? Pronto. Então, ficou assim essa parte. Agora, eu vou fazer um meio ponto alto aqui dentro desse próximo buraquinho. Vou fazer outro meio ponto alto aqui no próximo ponto. Mais um meio ponto alto no ponto ao lado. E aqui chegamos agora naquele outro buraquinho onde eu vou inserir 2 meios pontos altos dentro dele. 1 e 2. Agora eu vou fazer um ponto baixo aqui no próximo ponto. E já posso até cortar esse fio aqui para não me atrapalhar. Então, aqui eu venho com a tesoura, corto o fio. E aqui eu vou trabalhar 10 pontos baixíssimos, seguidos um do outro, tá bom? Então, fiz o primeiro, segundo. Então, vou trabalhar aqui os 10 e já volto com vocês. Pronto, gente, fiz aqui os 10 pontos baixíssimos. Depois disso, eu vou fazer 8 pontos baixos, tá? 1, 2... Quando eu fizer os 8, eu volto com vocês. Pronto, gente, fiz aqui os 8 pontos baixos. E agora eu vou fazer 10 pontos baixíssimos. Quando eu fizer os 10, eu volto aqui com vocês. Então, depois de ter feito esses 10 pontos baixíssimos, no próximo ponto eu vou fazer um ponto baixo. No buraquinho aqui do ilhós, eu vou fazer 2 meios pontos altos. 1 e 2. Agora aqui, um meio ponto alto e outro meio ponto alto no ponto ao lado. Dentro do próximo buraquinho, eu vou fazer um meio ponto alto. E agora a gente vai descer com a sequência de 6 pontos baixos, tá? 1. Vou fazer outro aqui no buraquinho. 2. Outro aqui ao lado. Embaixo, né? 3. 4. 5. E outro aqui ao lado. Difícil pegar esse aqui. E 6. Agora eu vou fazer 2 pontos baixíssimos, tá? Pra gente finalizar. 1 e aqui embaixo 2. Agora eu posso esticar o fio, cortar e fazer o arremate, tá bom? E esconder o fio.
Pronto, gente, então depois de finalizar essas partes aqui das laterais, né, eu vou continuar a parte aqui da lingueta do tênis, tá bom? Então, pra isso, vou mostrar aqui pra vocês aonde que a gente vai pegar, ó. Tá vendo? Aqui tem pontos também, só que você vai pegar aonde tiver essa laçada aqui certinha, ó. Tá vendo que aqui também tem um pontinho, só que você vai pegar onde tem essa laçadinha, você consegue ver um Vzinho aqui, ó. É o primeiro ponto que você vai pegar. Então, aqui você vai inserir o nozinho e vai subir 3 correntinhas. E à medida que você for trabalhando, você vai esconder esse fio aqui. Aí, 3 correntinhas, 1, 2 e 3. E agora, eu vou dar sequência. Aqui, no total, vai ter que ter 14 pontos altos, tá bom? Então, esse aqui é o primeiro, né? As correntinhas contam como se fosse o primeiro. E agora, eu vou fazer mais 13, né? Pra dar um total de 14. Então, aqui eu vou fazer 14 no total. E quando eu finalizar, eu volto aqui com vocês, tá bom? Pronto, gente, fiz aqui os 14 pontos altos. O meu ponto de número 14 foi finalizado naquele ponto baixíssimo que a gente fez aqui nessa carreira, tá bom? Ele ficou até um pouco difícil de fazer, porque é um ponto baixíssimo, né, mais apertado. Então, é fácil de você identificar aonde que vai parar o ponto 14, né, que é bem aqui. E agora, eu vou virar o trabalho. E não vou pular nenhum pontinho. Nesse aqui, eu já vou fazer um ponto baixo. Então, a gente vai fazer essa sequência agora de uma carreira de ponto alto, uma carreira de ponto baixo, tá? Essa carreira de ponto baixo também vai ter 14 pontos. Então, eu vou fazer essa sequência aqui, tá? Vou falar pra vocês a quantidade que a gente tem que ficar de carreiras. Então, essa vamos contar como se fosse a primeira carreira, tá bom? A primeira carreira de pontos altos. Quando eu chegar na minha 8ª carreira, então aqui é a primeira, segunda, terceira, quarta. Aí, quando eu chegar na minha 8ª carreira, contando dessa carreira aqui de pontos altos, eu volto com vocês. Então, a gente vai fazer o seguinte, uma carreira de ponto alto, uma carreira de ponto baixo, uma carreira de ponto alto, outra de ponto baixo. Sempre revezando, quando eu chegar na 8ª, eu volto aqui. Pronto, gente, então aqui eu finalizei a minha 8ª carreira com os pontos baixos, tá? A 8ª carreira contando a partir dessa carreira de pontos altos, tá? Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora, para finalizar a 9ª carreira, eu vou fazer um ponto baixo nesse ponto já seguinte. Vou fazer um meio ponto alto. E agora eu vou seguir fazendo pontos altos até chegar no final. E quando me sobrar 2 pontos no final, eu volto aqui com vocês, tá bom? Pronto, gente, cheguei aqui no final, estão faltando 2 pontinhos. Eu vou fazer um meio ponto alto nesse penúltimo. E no último eu vou fazer um ponto baixo, tá? Então aqui eu pego... Sempre pegando as 2 alcinhas, tá bom? Aqui eu peguei só uma, deixa eu focar aqui pra vocês. Ó, peguei uma, aqui embaixo tá outra, ó. Pronto, agora eu peguei as 2. E um ponto baixo. Estico o fio e posso cortar e arrematar. Vou fazer isso e já volto com vocês. Pronto, gente, já fiz aqui o arremate do fio e... escondi. Agora vamos para a fase de moldar o sapatinho. Eu vou jogar aqui aquela misturinha que eu falei com vocês. Não precisa jogar muito, tá? É só para umedecer o sapatinho. Depois ele vai secar. Então, eu vou borrifar aqui ele todo e depois já volto com vocês. Pronto, gente, já umedeci o sapatinho, não precisa molhar muito. Só para ele ficar mais maleável pra gente poder moldar ele, tá? E já coloquei a solinha aqui pra gente ir encaixando. E aí, eu vou fazendo da seguinte forma, estico para poder moldar certinho a solinha com o sapatinho, para ficar do mesmo tamanho, tá? Aí, vou esticando aqui, ó, porque aí você vai deixar secando no final do jeitinho que você quer que ele fique, tá? Então, você vai moldar e deixar secando no formato já do sapatinho, tá bom? Então, estica aqui essas partezinhas, deixa bem alinhadinho. Ó, pra no final ficar tudo certinho pra você só colocar os ilhoses, tá bom? Então, a gente tem que esperar secar pra gente poder colocar os ilhoses, tá bom? Senão, vai enferrujar, porque tá úmido, né? Então, aqui eu já assentei aqui a solinha, tá bem na medida aqui do sapatinho. Agora, eu só vou esperar secar pra gente colocar os ilhoses e já volto com vocês. Pronto, gente, então aqui eu deixei secar o sapatinho, tá? E olha como ele já tomou forma, olha que gracinha que ficou. Já também colei
a palmilhazinha, é só passar uma cola e encaixar ela aqui, tá bom? Aí você usa aquela cola de silicone, tá bom? Pra poder encaixar. Aí você deixa secando novamente, né? Depois de passar a cola e tá tudo certo. Agora vamos colocar os ilhoses. Pra colocar os ilhoses, você pode precisar de alguma coisa que abra mais esse buraquinho, tá? Então é legal você utilizar ou um lápis ou também a própria agulha de crochê. E aí você insere aqui e já começa a abrir um pouquinho o buraquinho pra ficar mais fácil de você inserir o ilhós, tá? Então agora eu venho com o meu ilhós, coloco aqui, me certifico que ele saiu do outro lado, venho com a arruela também, coloco ela aqui, pronto. Encaixados os dois, eu venho com o meu alicate. O alicate tem que estar com essa parte aqui, ó, essa parte que não tá lisa, né, que tem essa peça aqui, pra fora, tá bom? Então aqui, encaixo os dois, ó, bem direitinho. E agora eu vou fazer uma pressão, tá? Faço essa pressão, aperto, e agora tiro e pronto. Está encaixado o nosso ilhós e a arruela, tá bom? Vou fazer isso pra todos, tá? Aqui eu sempre abro um pouquinho o buraquinho pra colocar o ilhós, tá bom? Então, vou fazer isso pra todos eles, né? Aqui pra esse lado também, e já volto com vocês. Pronto, gente. Já coloquei os cadarços aqui, os ilhoses, e olha como que ficou o nosso sapatinho finalizado. Ficou uma gracinha, né? Olha só. Vou virar ele aqui pra vocês verem. Do outro lado, olha que lindo, que fofo que ficou. Depois que você fizer a lingueta, você também tem a opção de colocar uma lonita brilhosa, tá bom? Igual essa aqui, tá? Eu só não coloquei porque não ia combinar essa lonita dourada com esse tênis azul, tá? Talvez combinaria se fosse uma lonita prateada, mas olha que linda que ela é. E se caso o tênis fosse de outra cor também, essa aqui combinaria. Por exemplo, se fosse uma cor branca, né? Se fosse um tênis branco, combinaria com essa lonita aqui. Mas então você tem essa opção de colocar aqui na lingueta do tênis e atrás aqui também para dar um detalhe bem chique. E aí o que você vai fazer? Você vai recortar o formato, né? Em um papel transparente. Você vai riscar, né? Num papel transparente e recortar. Aí depois você vem aqui na lonita, risca aqui atrás, no mesmo formato, vem aqui e cola, tá bom? Nos dois lados, nessa parte da lingueta. Então, assim, fica um resultado muito bom. Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês de como que fica esse tênisinho com essa lonita, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima!